Voltando às nossas oscilações mecânicas, quero lembrar a você que nós vimos na última aula que as oscilações mecânicas são determinadas por uma equação de força que acaba levando a uma equação horária que diz que a segunda derivada de uma coordenada, que é a coordenada que nós estamos olhando, que é a coordenada que oscila, ela é igual a uma constante vezes a coordenada. Essa é a equação que determina um movimento oscilatório simples, que nós chamamos de movimento harmônico simples. A solução dessa equação sempre vai ser uma amplitude vezes uma função periódica no tempo, do tipo trigonométrica, e ela é dessa forma, tá certo? Onde tem uma amplitude e tem uma fase. Enquanto a amplitude depende do valor máximo que essa oscilação vai atingir, a fase vai depender do em que posição se encontrava a partícula quando começou o movimento, quando começou a contagem do tempo. Porque quando t é igual a zero, você vê que a posição é determinada pela fase, na verdade, já que a amplitude é uma constante. Tá certo? Muito bem. E o movimento aqui é um movimento, se nós representarmos como função do tempo, ele acaba sendo um movimento, né, que é representado por uma função cosseno. Então isso aqui seria o x de t versus t. Essa posição aqui, ó, você vê, não é zero nem é máximo, porque vai depender da fase. Essa aqui é o x0 cosseno da fase. Então normalmente eu tenho que dar qual é a condição inicial e qual é a amplitude, né? A amplitude vai ser dado por esse máximo deslocamento que a oscilação é capaz de ter. Muito bem, nós olhamos o movimento baseado nas forças, então nós usamos um approach de forças para chegar a essa equação. E eu lembrei vocês que sempre será desse tipo, e essa constante que aparece aqui ao quadrado sempre será a frequência angular de oscilação. Então, essa é uma maneira fácil de você determinar a frequência angular. Você escreve a equação baseada nas forças e identifica quem é essa constante. Muito bem. Hoje nós vamos dar um approach um pouquinho diferente ao mesmo problema. Tá certo? E nós vimos que um dos problemas mais interessantes dessa situação é o problema massa-mola. Então, nós vimos que esse problema aqui é o problema que está associado em termos uma mola ligado a uma massa numa superfície lisa. Aqui está a massa M. Aqui existe uma constante de mola, tá certo? Presa na parede. E você tem aqui um movimento, né? Existe uma posição de equilíbrio e uma oscilação ao redor da posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio, normalmente, a gente chama de coordenada zero. É isso que a gente fez. Agora nós vamos fazer, se nós temos essa solução, e nós vamos, então, olhar o problema de uma outra perspectiva. Nós vamos olhar o problema do ponto de vista de energias. Tá certo? Então, nós vamos olhar o problema do ponto de vista de energia. Nós aprendemos já que um sistema mecânico desse tipo tem uma energia potencial. Essa energia potencial, ela é dada por U, que é igual a meio da constante de mola K vezes x quadrado. Isso é o que nós aprendemos como sendo a energia potencial. Então, dado um deslocamento da mola, você acaba tendo uma energia potencial. Existe também uma energia cinética associada. Então, a energia cinética que está associada ao sistema, ela é do tipo K, a gente chama de K, né? Que é meio de m vezes a velocidade ao quadrado. A velocidade ao quadrado, na verdade, é dx dt ao quadrado, porque dx dt é a velocidade. Então, nós temos uma energia cinética e uma energia potencial. A energia potencial, obviamente, ela tem uma cara que você conhece, né? Porque a energia potencial
se você olhar aqui, né, a energia potencial como função da posição, a partir do equilíbrio, ela é uma parábola aqui, né? Então ela é do lado de cá e do lado de cá é uma parábola. Essa é a energia potencial. E a energia cinética, como que é? Bom, é isso que nós vamos ver agora, se a gente olhar do ponto de vista de energia, como que é esse problema. Porque nós sabemos quem é x, nós aprendemos que x é igual a x0 vezes cosseno de ômega t mais um delta. Tá certo? Então, dado que eu tenho essa solução, como é a energia potencial, a energia cinética e a energia total do meu movimento. Então, vamos fazer uma análise do ponto de vista de energia dessas oscilações mecânicas. Claro que você vai ver que existem inúmeros sistemas físicos que são mapeados nesse problema. Eles são exatamente iguais ao problema massa-mola. A maioria das oscilações mecânicas são equivalentes ao sistema massa-mola. Existe uma força restauradora, um elemento do tipo elástico, uma massa. Muito bem. Então, de acordo com essa nossa brincadeira, né, o X colocado aqui na energia potencial vai me dar uma energia potencial que é meio de K x0 quadrado cosseno ao quadrado de ômega t mais delta. Por outro lado, para ter a energia cinética, eu tenho que calcular quem é a variação do x como função do tempo. Muito bem, a variação do x como função do tempo, ela é a derivada dessa solução. Se vocês se lembrarem lá do curso de derivada, a derivada do cosseno é menos o seno. Portanto, a derivada vai ser menos x0 vezes a derivada do argumento aqui, então vai dar ômega vezes seno de ômega t mais delta. Essa é a velocidade. Portanto, a energia cinética é meio de m vezes essa grandeza ao quadrado, que é x0 ao quadrado, ômega ao quadrado, vezes o seno ao quadrado de tudo isso. Seno ao quadrado de ômega t mais delta. Essa é a energia cinética. Então eu tenho aqui, ó, a energia potencial e a energia cinética, e você vê o seguinte, elas andam fora de fase. Uma é cosseno ao quadrado. Bom, primeiro, todas são positivas, né? Mas enquanto uma cresce, a outra decresce, porque seno e cosseno, eles andam o que a gente chama defasados. Tá certo? Em t igual a zero, se nós imaginarmos que o delta é zero, uma condição específica, então o cosseno é máximo em t igual a zero e o seno seria mínimo em t igual a zero. Mas o interessante é a energia total do sistema, que é a energia potencial mais a energia cinética. Se você somar esse com esse, você vê claramente algo interessante. Vamos fazer isso para ver? Então vamos. Então vamos criar um pouco de espaço aqui em cima e vamos calcular a energia total do sistema. Ela é a energia potencial que nós acabamos de calcular, que é meio de K vezes x0 ao quadrado, tá certo? Cosseno ao quadrado de tudo isso. Então não vou colocar tudo aquilo. Cosseno ao quadrado de todo o argumento. Mais a energia cinética, que é meio de m vezes x0 ao quadrado, ômega ao quadrado, vezes seno ao quadrado de todo o argumento. Essa é a energia total. Tá certo? Muito bem. Agora, não se esqueça que ômega ao quadrado para o sistema massa-mola é K sobre M. A constante elástica dividido pela massa. Então, no lugar do ômega ao quadrado, eu vou colocar K sobre M. Então, eu tenho que a energia total do meu sistema, ela é igual a meio de K x0 ao quadrado
Quando você colocar aqui no lugar do ômega quadrado K sobre M, o M cancela, vai dar também meio de x0 ao quadrado K. Então ele é igual nos dois termos. E aqui vem um cosseno ao quadrado do argumento, mais um seno ao quadrado do mesmo argumento, que nós sabemos que dá 1. Portanto, a energia mecânica total, ela é exatamente igual à energia potencial no ponto de maior amplitude. Portanto, a energia total, não é? Agora eu posso apagar isso aqui, você já acompanhou tudo isso. Então, nós temos que a energia total é uma constante e vale meio de K vezes x0 ao quadrado. Essa é a energia total do sistema. Isso é muito interessante, porque ela se conserva. Então, se eu pegar aqui agora, então vou colocar que a energia total está aqui, é meio de K. Amplitude ao quadrado, que é a energia potencial no máximo, tá certo? E agora eu vou representar aqui a energia potencial, aqui é o U, como função do tempo. Aqui eu vou representar a energia cinética como função do tempo. E aqui eu vou representar a energia total como função do tempo. O que acontece? Bom, a energia potencial, vamos imaginar o delta igual a zero, tá certo? Então, a energia potencial, ela é nada mais do que meio de kx quadrado. Portanto, ela é meio de k x0 ao quadrado cosseno ao quadrado. Portanto, ela começa a máxima, ela faz isso, ela faz isso, ela faz isso. A energia cinética, imaginando o delta igual a zero, a fase igual a zero, só para simplificar o nosso problema, então aqui eu estou imaginando delta igual a zero, né? Mas vale para qualquer delta, não se incomode não. Então, a energia cinética, pelo contrário, ela é seno ao quadrado, que é zero em t igual a zero. Portanto, né, vamos colocar esses pontos aqui, que são pontos importantes, que são os pontos de máximos e mínimos, né? Então, a energia potencial, a energia cinética, ela é zero aqui, tá certo? Ela sobe e ela faz o seguinte, ela é exatamente complementar a energia cinética, tá certo? O melhor seria fazer em azul, né? Para que todo mundo entenda que aqui eu tenho a energia cinética. Aonde a potencial é mínima, a cinética é máxima. Aonde a potencial é máxima, a cinética é mínima. E a total, quando você somar isso aqui, nós já vimos, dá uma constante. Tá certo? Dá uma constante. Muito bem, o que isso significa? Isso significa que esse tipo de movimento, ele é uma conversão constante entre energia cinética e energia potencial. O corpo ganha posição, perde velocidade. O corpo ganha velocidade, perde posição se aproximando do equilíbrio. Tá certo? Se o ponto do equilíbrio é a origem, tá certo? Em x igual a zero, lá em x igual a zero a energia potencial é mínima. A energia cinética é máxima. Tá certo? E assim vai por diante. Porque nós imaginamos que você começou, você distendeu a mola e soltou. Então o corpo começou fora do equilíbrio, na posição de máxima energia potencial. À medida que ele se aproxima do equilíbrio, a energia potencial desaparece, a cinética cresce. Então essa constante troca de energia cinética e potencial é o que mantém o sistema oscilando. Então, na verdade, as oscilações mecânicas que a gente vê nada mais é do que uma constante intertroca de forma coerente de energia potencial para energia cinética. Isso é as oscilações que a gente está vendo. Normalmente, um problema de oscilação pode ser visto através das equações de força, mas pode ser visto também através do aspecto de energia. Muitas vezes é muito mais fácil olhar a energia. Nós pegamos isso por oscilador harmônico, mas
Acredite, isso vale para quase todas as oscilações mecânicas, né? As oscilações mecânicas, seja na presença do campo gravitacional, como um pêndulo, seja na presença de um elemento elástico, como é o caso de uma mola, ou uma torção, ou qualquer coisa desse tipo, sempre é esse ganho, essa troca, ganho energia cinética, perco potencial. Isso é o que nós chamamos de um processo conservativo. Portanto, a oscilação mecânica, se não houver dissipação, é um processo conservativo. Tá certo? Então, essa energia vai trocando de um lado para o outro. Muito bem. Normalmente, a velocidade vai ser máxima no ponto de equilíbrio, porque a energia potencial é nula. E ela vai ser zero no ponto de retorno da oscilação. Então, quando você tem algo que oscila, ele para voltar. Nesse ponto, a energia potencial normalmente é máxima e a energia cinética é mínima. Então, a velocidade zero, tudo vai na energia potencial. E aí isso pode ser intertrocado de uma forma ou outra. Então, essa é uma outra maneira de olhar as oscilações, que é uma maneira interessante, porque permite que a gente, de alguma maneira, use não a equação de força, mas o conhecimento da energia na forma potencial e na forma cinética. Muito bem. Visto isso, vamos fazer alguns exemplos, né? Porque afinal, sempre dizer para você que a energia total, isso eu esqueci de dizer aqui, ela depende essencialmente da amplitude que você deu à oscilação. Oscilações mecânicas de maior amplitude contêm maior energia total. Então, normalmente, nós deduzimos que o elemento elástico e a amplitude máxima que você dá ao seu problema, que você dá ao seu oscilador, é que determina a energia total desse sistema físico. Bom, então nessa aula nós vimos um aspecto diferente. Na primeira aula nós vimos o aspecto de força, agora nós vimos o aspecto de energia, tá certo? E na próxima aula, nós vamos fazer exemplos de sistemas oscilatórios simples para a gente praticar como se determina principalmente a frequência de oscilação desses elementos mecânicos que têm essa capacidade de mudar a sua posição ao redor de uma posição de equilíbrio. Até lá!